Olá, eu vejo você e hoje a gente vai conversar sobre o que tem falido você, o que tem te levado à bancarrota, o que tem te direcionado a ter problemas financeiros. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira. Eu sou terapeuta integrativa e sistêmica. Atualmente eu atendo com sessões individuais de constelação sistêmica e tenho também disponível na plataforma do Eduz um curso que fica à venda o ano inteiro chamado Treinamento Prosperidade Sustentável. Então, sem mais delongas, eu vou caminhar junto com você a raciocinar sobre as possibilidades do que tem falido você. Lembrando que tudo isso é profundamente aprofundado, redundante, profundamente aprofundado no treinamento Prosperidade Sustentável, mas eu quero que com esse vídeo você venha já ter alguns insights que possam te ajudar a fazer pequenas mudanças. Então, a primeira coisa que é óbvio, ululante, mas que a gente demora para aprender, a colocar em prática, que é o gastar menos do que o que se ganha. É viver um degrau abaixo. Eu sei que é muito difícil, eu acho que talvez seja o movimento mais difícil de se fazer, mas não há outra saída, outro meio de ter uma prosperidade sustentável do que viver um degrau abaixo do que se ganha. Mas existe sim uma possibilidade. Se você perguntar para algumas pessoas, cada pessoa tem sua técnica, seu método, de sucesso. Mas se você perguntar para algumas pessoas de sucesso, como que elas fizeram para chegar onde elas chegaram, algumas vão te responder assim: olha, quando eu vi que eu estava gastando mais do que o que eu ganhava, eu pensei que eu precisava ter uma alternativa de ter uma renda extra. Porque eu não queria mudar o meu padrão, eu tinha que mudar a minha receita. Então eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a ter outras fontes de renda. Então esse é uma possibilidade se você torcer o nariz e falar, mas é impossível, que eu ganho não dá nem para isso, para aquilo, tá? Mas não descarte de cortar algumas coisas. Quando a gente começa a entender que tem algumas coisas que se a gente corta não vai fazer a menor falta, e a gente começa a economizar em pequenas coisas, a gente começa a ver que dá sim para viver um degrau um pouquinho abaixo. Agora vamos para a parte sistêmica dessa história toda, tá? Então essa foi uma dica prática, vamos para a parte sistêmica. Digamos que eu atendo muito pessoas que vêm com esse tipo de demanda. A pessoa não gasta mais do que ganha, mas ela está há anos no mesmo lugar. Ela trabalha há anos na mesma empresa e não cresce. Ou ela é uma pessoa autônoma e há anos ela tem aquela mesma receita e não consegue sair daquilo. E aí a gente vai para o aprofundamento sistêmico, que também é feito no treinamento e também é feito numa sessão individual de constelação. Mas eu quero te levar aqui a pensar. Sistemicamente, eu sempre falo assim, sistemicamente falando, porque que acontece? As constelações sistêmicas, ela trabalha com fenômeno. Então, assim, não existe na constelação esse raciocínio cartesiano de que quando acontece tal coisa na família, a pessoa passa por isso. Não tem... não tem uma causa, uma causa, sempre que tem essa causa, é essa consequência. Como é sistêmico, é o fenômeno se dá diferente de uma pessoa para outra, de uma história para outra. Mas assim, eu vou pegar uma coisa que é muito comum, tá? Uma coisa que é muito comum, pessoas que têm uma fidelidade com alguém do sistema. Essa fidelidade, normalmente, assim, a princípio, eu encontro ela com os pais, ou um dos pais, normalmente é um dos pais, tá? A pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa, ela quando ela chega no X, ela ganha, quando ela chega no X, ela cai.
ela nunca consegue ter uma prosperidade sustentável. O que é uma prosperidade sustentável? É você ter sempre o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão de vida, não se preocupar se o mês que vem vai ter. Você tem uma receita previsível, você sabe quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar, e você dorme em paz, e isso você consegue ano após ano, né? Sem preocupação. Isso é sustentável. Eu atendo muito as pessoas que não conseguem. As pessoas ganham, chegam no teto, no limite e começam a decair. E assim, passa a vida inteira nessa montanha russa financeira. E aí, quando a gente vai olhar, uma das coisas que aparece para algumas pessoas é a fidelidade com o pai e com a mãe. Por quê? Porque às vezes o pai teve criou os filhos com muita dificuldade, trabalhando duro, as coisas não faltavam em casa, às vezes não faltava, mas era aquela coisa assim, olha filho, esse mês eu vou te comprar um tênis, você vai comprar um tênis de até tanto. E aí o papai vai pagar esse tênis em 3 parcelas, então a calça só dá para comprar daqui 3 meses. Então, assim, às vezes a pessoa não faltava nada em casa, né? Não teve privação, mas também era muito regrado. E por fidelidade é fenômeno e é um movimento de alma, não é consciente. Então, precisa aparecer e olhar para isso numa sessão de constelação, tá? Mas eu estou dando só um exemplo. Por fidelidade a esse pai, a alma dela pensa: eu não posso ser maior que meu pai. Eu não posso ser diferente que meu pai. E se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ficar diferente dele. Ou eu vou ficar diferente de todo mundo da minha família. Então isso é uma fidelidade, isso pode acontecer e isso acontece com muita frequência. Uma outra coisa que leva uma pessoa à falência, que também aparece quando a gente faz uma constelação sistêmica, é a imaturidade emocional. Outro dia uma garota me chamou no WhatsApp para agendar uma constelação e falou assim: você vai fazer uma constelação comigo e dizer que eu sou imatura, que eu tô criança, porque isso aí eu já sei, eu só não consigo me movimentar. E eu falei para ela: então a constelação não vai te ajudar, porque o que você está buscando é uma solução que precisa partir de você. O que isso quer dizer? Que numa sessão de constelação não tem solução mágica. A constelação, ela vai fazer uma tomografia. Ela vai fazer uma tomografia, ela vai olhar onde está o câncer, ela vai tirar o câncer e falar: olha, tá aqui, tirei. Nos dias subsequentes e o resto da vida, você tem que fazer alguma coisa com o que você viu lá, né? Então, esse é o movimento da pessoa quando está no comando adulto. Se ela não tiver nesse lugar, ela continua buscando solução mágica, inclusive quando ela quer agendar uma constelação. Ela quer jogar a solução mágica no colo do constelador. Então, essa pessoa está com o modo criança ativado. O que é isso? Exemplo: você procrastina, você se autossabota de inúmeras maneiras. Às vezes, eu atendo pessoas que se autossabotam pra caramba e nem percebem. Quando a pessoa começa a contar, eu falo: você já percebeu que você se sabota? Você já percebeu que isso, você está se dando um tiro no pé quando você faz isso? E a pessoa fala: é óbvio que sim, eu não tinha percebido. Então, essas sabotagens, às vezes o jeito como se trata um cliente, essa é uma dinâmica que eu pego bastante também. Relacionamento com cliente, quem não sabe, tá? Eu também trabalho com vendas há mais de 17 anos. Então, eu tenho uma experiência corporal que passa pelo meu experimento diário de vendas. E o relacionamento com o cliente é uma das coisas prioritárias para o sucesso de uma pessoa que trabalha com vendas. E a gente vende o tempo inteiro. A gente vende, se você é um prestador de serviço, você vende seu serviço. Se você está indo para uma entrevista de emprego, você está vendendo a sua mão de obra, né, o seu saber, o seu know-how. Se você trabalha seletista, você todo dia vende, você vende a sua força de trabalho, o seu saber. A gente vende o tempo inteiro e o tempo inteiro se trata de relacionamento. E isso é uma coisa que eu percebo muito. A pessoa não, eu não quero me relacionar. Eu quero trabalhar com algo que eu não vá me relacionar.
com alguém. Então a gente olha para a causa raiz disso, por qual motivo essa pessoa não quer se relacionar. A gente sabe que existem temperamentos ou traços de caráter que já nasce com a pessoa, que vem do processo de mielinização, né, em que pessoas são mais introspectivas e preferem trabalho mais introspectivos, mais mentais, e outras gostam mais do trabalho relacional, mas relacionar-se é fundamental. E às vezes essa é uma pedra do sapato que pode estar levando você a um processo de falência pessoal, inclusive. Vou dar só um exemplo, tá? Eu tive um problema no meu dente, no meu canal, e eu descobri, começou a doer, é um canal que já tinha feito, eu tinha uma lima fraturada. E aí eu procurei alguém que trabalhasse com microscopia, um trabalho muito delicado e muito caro. E eu fiz esse trabalho e o meu dente continuou doendo. Na verdade, eu ainda nem vi do que se trata, eu não fui ver para ver se está com alguma infiltração, alguma coisa. Mas eu não tive esse pós-venda, esse cuidado. Eu perguntei, né, para a pessoa, ela falou, eu perguntei para a dentista, ela falou, não é normal doer, e eu percebi que eu não tive um acolhimento. E aí eu pensei, se um dia alguém precisar que eu indique um dentista que faça um trabalho de microscopia, eu não vou indicar aquele lugar. Porque aquele lugar não fez um pós-venda comigo. Eu faço pós-venda com meus clientes até de constelação. E constelação não existe pós-constelação, porque constelação não é uma coisa racional, não é uma coisa que depois a pessoa, e eu falo isso o tempo inteiro, não é uma coisa que depois a pessoa fica tentando analisar, é diferente da sessão de terapia, às vezes a pessoa fica. E eu falo, sai desse lugar racional, porque a constelação é um processo de alma. Mas eu sempre no dia seguinte, ou alguns dias depois, quando eu estou muito sobrecarregada, eu pergunto para a pessoa, você está bem? Você ficou bem? Só para saber, sabe, um oi da pessoa. Não, Caterina, mexi um pouco, mas eu estou bem, só para saber. E quando eu pergunto, eu realmente quero saber. Não vai ter uma, né? A gente não vai fazer uma DR lá no WhatsApp. Mas é só um oi, tudo bem? Eu quero saber se você ficou bem. Quando eu entrego um trabalho do meu serviço que eu presto, eu pergunto depois para o cliente, olha, deu tudo certo com o trabalho, você conseguiu aquelas coisas. Isso faz parte e eu não vejo isso. E no treinamento Prosperidade Sustentável tem um bônus que chama Vendas Abençoadas, onde eu falo de vendas com uma visão sistêmica e quântica, né? Uma visão de cocriação mesmo, e eu falo muito desse relacionamento. Então, às vezes, o que está levando uma pessoa à falência, além da parte prática mesmo, de você estar gastando mais do que o que você ganha, de você viver um padrão de vida que não é para você ainda, que você precisa sim adiar desejos atualmente, para que um dia você possa usufruir. É uma questão temporal, é uma questão linear. Não é que você não vai fazer, que você abre mão. Você vai abrir mão e isso vai ser infeliz. Não, você não vai fazer agora. Então, por exemplo, você não tem dinheiro para viajar, você não vai viajar e fazer 10 parcelas. Você vai esperar, quando você tiver dinheiro, você vai. É só uma questão de tempo. Você trocar o passado e o futuro, mudar de lugar. Adiar desejos. Quem sabe adiar desejos? Uma pessoa adulta. Se colocar com o modo adulto. E às vezes não dá para se colocar sozinho, precisa sim de um treinamento ou de uma sessão de constelação. Por quê? Porque existe dentro de nós uma criança, que é a criança que um dia a gente foi. E muitas vezes essa criança está muito ferida. Às vezes essa criança está numa relação de codependência lá atrás. Ela não conseguiu adultecer. Às vezes essa criança não foi autorizada pelos pais. Como é fenômeno, existe um monte de possibilidades que numa constelação a gente vai ver. E no treinamento dá para ver também, porque eu tenho várias meditações lá que eu disponibilizo, autoconstelação, que se você fizer todas as etapas lá, você vai ter insights sobre isso.
né? Insights sistêmicos. Mas se você não pode fazer isso agora, só preste atenção no seu dia a dia. O que você faz todo dia. Pensa se você não se auto-sabota, não se relacionando com o cliente, sendo grosso com o cliente, entregando um currículo mal feito. Olha, eu recebo dezenas de currículos por dia na minha empresa. A pessoa ela se dá o trabalho de procurar no Google um site que tenha o trabalho que ela faz, se dá ao trabalho de preencher o formulário e mandar anexar um currículo. Só que ela é incapaz de escrever uma frase no corpo. Olha, eu estou procurando oportunidade. Raro, é muito raro. Eu nem abro um currículo desse, que não tem uma frase, uma pessoa. Eu falo, se a pessoa não se deu trabalho, está procurando né? Eu trabalho, o pessoal que trabalha comigo é tudo freela, trabalha em casa, porque né, não são demandas constantes, diárias. E eu penso, se a pessoa não se deu o trabalho de escrever uma frase no corpo do e-mail, fazendo um resuminho do que ela faz, imagina se eu mandar serviço para ela fazer. Que qualidade vai vir? Entende? É o relacionamento até quando você manda um currículo, até como você se apresenta. Eu tenho uma colega que só trabalha com RH. Ela fez faculdade comigo, então ela tem um grupo cheio tem 30 mil pessoas, não sei, muita gente mesmo no grupo. E às vezes ela comenta, ela fala, eu liguei para a pessoa falou que não ia vir na entrevista porque estava muita chuva. Então, como que um empregador vai contratar uma pessoa que quando chove não vai trabalhar? Se nós estamos num país subtropical que chove o verão inteiro. Você percebe? Então, e às vezes a pessoa se auto-sabota nessas. Mas o porquê? Por que faz isso? Por que tá com essa criança no comando? Por que quer? Tá? Por que precisa de solução mágica? Ou por que ainda depende de um pai e de uma mãe? Qualquer pessoa que não se sustente sozinha integralmente, que não se responsabilize pelas suas demandas de higiene, alimentação e moradia com dinheiro que ganha do fruto do seu trabalho, essa pessoa não adulteceu. Essa pessoa é uma criança que está dependendo de algum adulto para sustentá-la. Esse adulto está fazendo uma função de pai. E às vezes isso acontece num casamento. É a filhinha do papai que casa com o marido, né? E projeta, e o marido é o papai, ou o filhinho da mamãe, que casa com uma mulher que acaba se tornando a mãe. Então são várias, a gente pode ficar aqui horas conversando, por ser um vídeo do YouTube, né? E as pessoas não têm paciência. Eu vou encerrar por aqui, eu te convido só a pensar nisso. Você está indo em direção à falência? O que você faz todos os dias que está contribuindo para a sua escassez? Procrastina, não se relaciona, gasta mais do que ganha, não cria dinheiro, é pessimista, não trabalha com alegria. Existem muitos fatores. Eu quero que você fique só com essas informações. Peço que eu vou deixar um card aqui no final para você maratonar meus vídeos sobre prosperidade. Eu falo de lei, né, lei da atração, cocriação e de leis sistêmicas. Tenho certeza que vai te ajudar a fazer algumas mudanças. Vou deixar o link do treinamento, vou deixar cupom de desconto se você quiser fazer o treinamento. É menos que um lanche que você vai gastar por mês na parcela. Experimenta, se você puder fazer essa experiência, porque isso vai te levar para um outro nível, para um outro lugar. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Gratidão.